Revelação emocionante. O imprevisto que transformou minha filha após ser empurrada no lago gelado. Maria sempre foi uma menina incrível. Com apenas 14 anos, já tinha em mente seu sonho, ser médica, assim como sua avó. Em sua pequena cidade de Minas Gerais, era uma aluna aplicada, rodeada pela família que a ensinou a importância do amor e da resiliência. Mas tudo mudou em uma viagem escolar. Sobre o sol escaldante da roça, suas colegas riam e pulavam ao redor da fazenda. Maria, com seu jeito tímido, não esperava que um ato de violência tão repentino a derrubaria. Um colega, por pura maldade, a empurrou. E em um instante aterrador, ela se viu mergulhada em um lago gelado. O choque da água fria congelou seu corpo e sua alma. Ao ser puxada para fora, com a consciência do que havia acontecido, sentia o coração disparar. As risadas ecoavam em seus ouvidos, enquanto a vergonha a envolvia como um manto pesado. Tudo parecia conspirar contra ela naquele momento. A raiva, a tristeza, a dúvida profunda sobre quem realmente era. No caminho de volta para casa, Maria e sua mãe se sentaram em um silêncio tenso. A mãe, percebendo a mudança na filha, tentou palavras de conforto. Maria, lembre-se do que sua avó sempre dizia sobre superação, sussurrou. Mas a realidade era que naquele momento, Maria se sentia como se estivesse apagada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão começou a tomar forma na mente de Maria. Por que ela deveria deixar que esse cruel empurrão a definisse? Montou sua coragem e se inscreveu em um curso de natação, um sonho adormecido que finalmente podia ser despertado. Cada braçada na piscina fez com que a água, antes o símbolo do medo, agora se tornava sua aliada. Maria começou a descobrir um talento oculto que a conectava não apenas com a água, mas com o desejo profundamente enraizado de ser médica. Mas as dificuldades continuaram na escola. Os olhares desconfiados e risadas maldosas ainda a acompanhavam. Mas Maria agora via essas críticas como um empurrão para se levantar. Ela trouxe consigo as memórias de sua avó e o apoio incondicional da mãe. Com força e determinação, transformou cada palavra negativa em combustível para seguir em frente. Sua história começou a ser contada na escola, e durante uma competição de natação, ela viu a oportunidade perfeita. Ao se preparar para mergulhar, Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias. Como uma guerreira, ela não estava competindo apenas por si mesma, mas por todas as meninas que se sentiram invisíveis, para todas que já foram subestimadas. Ao dar a última volta, as palmas da torcida soaram como música e, ao emergir da água, sentiu-se uma campeã. Mas ainda havia uma pergunta ecoando em sua mente. Conseguiria enfrentar os fantasmas do passado ou permitiria que essas memórias ofuscassem seu brilho? O próximo capítulo da vida de Maria prometia ser ainda mais emocionante. A próxima competição estava se aproximando e Maria estava determinada a mostrar a todos que ela havia se transformado. As semanas se passaram e a cada treino ela sentia seu corpo mais forte, mais ágil. O medo que antes a paralisava agora se tornara uma lembrança distante, quase esquecida. Sua respiração estava mais controlada e a confiança começou a borbulhar dentro dela, como uma correnteza que não poderia ser contida. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Em um dos treinos, a mesma turma que a humilhara antes surgiu na piscina, rindo e fazendo comentários maldosos. Ela sentiu um frio na barriga, como se o lago gelado voltasse a ameaçá-la. Mas, em meio à dor e ao desconforto, algo diferente aconteceu. Em vez de se encolher, Maria ergueu a cabeça. Lembrou das palavras de sua avó e do amor que recebia de sua mãe. Percebeu que estava lutando não só por ela, mas por todas as meninas que não tinham voz. No dia da competição, o ginásio estava a mil. Os gritos da torcida ecoavam como uma sinfonia vibrante.
Maria olhou em volta e viu rostos conhecidos, amigos, familiares e até mesmo algumas garotas da escola que torciam por ela. Mas, na plateia, ela também notou o olhar daquele colega que a empurrou. O coração disparou, mas ela respirou fundo e se concentrou na prova. Quando o sinal soou, Maria mergulhou como um foguete, a água abraçando-a calorosamente. A cada abraçada era um passo em direção à vitória, um ato de libertação para se afastar do que a machucava. Conforme deslizava pela piscina, uma nova força a empurrava para a frente. A cada movimentação, sentia os olhares mudarem, de desdém para admiração. Ao tocar a borda e erguer os braços, uma sensação de euforia tomou conta. Era mais do que uma vitória, era uma redenção pessoal. Mais tarde, enquanto ela subia ao pódio, viu sua mãe sorrindo com lágrimas nos olhos. Aquela imagem a iluminou, como um sol radiante que afastava nuvens. As palmas ecoavam, mas o brilho que mais importava estava dentro dela. Ainda assim, a sombra do passado não desaparecia. Aquela lembrança do empurrão ainda ressoava em sua mente. Maria sabia que essa superação não era um destino, mas uma jornada. Como poderia enfrentar seu agressor? O que aconteceria se um dia ele surgisse novamente, não apenas na piscina, mas na vida? A dúvida a acompanhava em sua nova realidade repleta de conquistas. No caminho de volta para casa, sentia o coração pesado, mas não mais de vergonha. Agora era uma mistura de triunfo e incerteza. Mulheres ao redor do Brasil estavam se unindo contra a violência, e Maria queria fazer parte desse movimento maior. Ela começou a imaginar como poderia ajudar outras meninas a se levantarem, a se encontrarem em meio à dor. Mas qual seria o primeiro passo? Precisava entender que, embora tivesse vencido uma batalha, a guerra ainda estava por vir. O que essa nova página de sua história traria? Maria olhou para o céu ao entardecer, um horizonte vasto diante dela. E, com um novo propósito pulsando dentro, ela decidiu que não deixaria o medo governar sua vida. A próxima aventura estava apenas começando, e no fundo de sua alma, uma ideia surgia. E se a verdadeira vitória fosse inspirar outras a encontrarem sua força também? Maria despertou naquela manhã com um misto de ânimo e ansiedade. A competição tinha acendido uma chama dentro dela, mas agora a ideia de se tornar uma voz para outras meninas a deixava inquieta. Como poderia iniciar essa jornada? Sentia-se pequena diante de um mundo tão grande e complexo, mas sabia que precisava fazer algo. Durante o café da manhã, sua mãe estava radiante, elogiando incessantemente o desempenho da filha. "Você é uma campeã, Maria. Estou tão orgulhosa de você." Mas Maria não conseguia se concentrar nas palavras da mãe. Seu pensamento estava distante, voltado para aquelas garotas na piscina, rindo e fazendo piadas. Elas ainda estavam ali, e a dúvida se instalava. Conseguiria realmente fazer a diferença? Depois de muito pensar, decidiu visitar sua antiga escola. Chegou com um plano na cabeça. Queria organizar um evento que encorajasse as meninas a compartilhar suas experiências, a se unirem e a se fortalecerem. Ao entrar no pátio, testemunhou um alvoroço familiar. As risadas e as brincadeiras a transportaram de volta ao passado. Sentiu um leve arrepio, mas não se deixou afetar. Em vez disso, sorriu para si mesma, grata por ter enfrentado seu medo. Começou a andar pelas dependências da escola, recordando os corredores que antes a apavoravam. Avistou um grupo de meninas perto do parquinho. O coração acelerou, mas dessa vez ela decidiu se aproximar. "Oi, meninas. Estou pensando em fazer um evento sobre empoderamento e superação. Vocês gostariam de participar?" A pergunta saiu como um sussurro tímido, mas as garotas a olharam com curiosidade. Uma delas, a mais extrovertida, respondeu: "Claro, adoramos uma boa ideia. Poderíamos até fazer uma apresentação de dança." Maria sentiu o peso em seu peito diminuir. Inspirar poderia ser mais fácil do que imaginava. Os dias seguintes foram preenchidos com ensaios e reuniões. Garotas de diferentes idades e histórias se uniram. Maria começou a perceber que cada uma tinha sua batalha, umas incluindo o medo de não serem aceitas, outras enfrentando dificuldades em casa, e algumas apenas tentando se encontrar em meio ao turbilhão da adolescência. Ao compartilhar suas histórias, elas fortaleciam a conexão entre si, construindo uma nova rede de apoio. Entretanto, uma sombra pairava sobre sua felicidade. O dia do evento se aproximava, mas ela
Não conseguia ignorar o receio de se encontrar cara a cara novamente com o garoto que a feriu. E se ele estivesse lá? Mas um dia, enquanto caminhava até a escola, um sentimento de determinação invadiu seu ser. Não se tratava mais de evitar o que a machucou, mas sim de se mostrar forte por todas as garotas que nunca puderam. Se eu estiver lá, serei um exemplo, pensou. Com isso, sua confiança floresceu. No dia do evento, o salão estava lotado. Uma mistura de nervosismo e excitação pairava no ar. As luzes brilhantes iluminavam os rostos cheios de esperança e ansiedade. As apresentações começaram, e Maria, junto com suas amigas, sentiu a energia contagiante. O que começou como um pequeno evento se tornara um movimento maior. Quando finalmente chegou a hora de Maria falar, seu coração palpitava. Hoje, não estamos aqui apenas para mostrar nossas conquistas, mas para nos unirmos e lembrarmos que somos mais fortes juntas, exclamou. A plateia se levantou em aplausos. Foi nesse instante que um rosto familiar se destacou entre a multidão. Era ele, o garoto que a empurrou. O medo a paralisou, mas ela se lembrou de tudo o que havia aprendido. O que faria agora? Encarar o passado poderia ser o passo que a libertaria de uma vez por todas. Maria respirou fundo e percebeu que cada desafio a tornara mais forte. O que ela faria a seguir poderia mudar não só sua história, mas impactar todas. A pergunta estava no ar. Estaria pronta para enfrentar o passado e se posicionar pela causa que escolheu? O silêncio que veio após a exaltação dos aplausos era quase palpável. Maria olhou fixamente para o garoto, tentando decifrar sua expressão. Ele parecia nervoso, com os olhos fixos no chão, como se estivesse fazendo o possível para evitar o contato visual. Poderia ser um sinal de arrependimento? As perguntas bombardeavam a mente de Maria, mas uma coisa estava clara. Se ela queria ser a voz que inspirasse outras meninas, precisava dar um passo para frente, não para trás. Pelo canto do olhar, ela notou suas amigas e as outras meninas, todas mirando a cena entre ela e o garoto. O murmúrio que se formou no salão a fez hesitar, mas a lembrança de suas experiências, da dor e da superação trouxe de volta a determinação que sentira na manhã anterior. Você, Maria começou, a voz trêmula, mas se firmou. Você me machucou muito. As palavras saíram mais firmes do que esperava. O vento da sala parecia mudar, levando consigo o medo que a envolvia. Mas aqui estou. Melhorei depois disso. Eu não sou mais a mesma garota assustada que eu era. O garoto levantou a cabeça, seus olhos agora mais abertos, cheios de emoções. Eu nem sabia que você estaria aqui. Eu sinto muito, Maria. Não era para ser assim. Eu sempre fui um idiota. A voz dele mal saiu do peito, mas as garotas ao redor estavam atentas, ouvindo cada palavra. As reações no público eram uma mistura de surpresa e expectativa. Maria sentia seus batimentos cardíacos, mas ao invés de aflição, uma luz de esperança começava a brilhar dentro dela. A vida é feita de escolhas, e eu escolhi perdoar. Não porque você mereça, mas porque eu mereço ser livre disso. Não vou deixar seu erro controlar minha vida. A sala inteira estava em ímpeto. Algumas garotas começaram a aplaudir suavemente, outras sussurravam palavras de encorajamento. O garoto parecia aliviado. Eu não sei o que dizer, mas eu quero me redimir. Vamos nos esforçar para fazer algo bom a partir disso. Posso ajudar? Como posso ser parte desse movimento? Perguntou, visivelmente emocionado. Maria ficou sem palavras. Nela surgia um turbilhão de sentimentos. O que ela sempre considerou um fim poderia ser um recomeço. Antes de conseguir formular uma resposta, outra amiga avançou. Sabe, talvez a gente possa usar essa história como um ponto de partida. Poderíamos fazer uma apresentação sobre superação, mostrar que a gente pode transformar a dor em força. As palavras acenderam novas ideias na mente coletiva. As meninas começaram a se reunir, cada uma compartilhando sua visão sobre como poderiam unir forças, expressar seus verdadeiros sentimentos e ainda enfrentar os desafios. Maria sentiu um abraço caloroso daquela energia renovada. Ela finalmente conseguira o que tanto desejava: criar um espaço real para diálogo, para crescimento, para transformação. E ali, naquele salão que antes a intimidava, surgia uma nova história.
não apenas a dela, mas de todas as meninas unidas. Enquanto isso, o garoto, agora parte do movimento, observava com admiração. Algo nele mudara também. Maria, no entanto, ainda guardava uma dúvida em seu coração. Ao olhar ao redor, sentiu que o ânimo era contagiante, mas em sua mente ecoava uma questão poderosa. Se esse passado poderia ser um novo início, onde isso os levaria? O evento tornara-se um sucesso, mas a jornada estava apenas começando. Novos planos, novas histórias e muitos novos desafios estavam por vir. O que mais elas poderiam conquistar juntas? Que outros segredos o futuro guardava para Maria e suas amigas? Essa não era apenas uma nova fase, era um chamamento a um novo capítulo ainda a ser escrito. Naquela noite, Maria não conseguia dormir. A euforia do evento ainda ecoava em sua mente, mas uma poeira de incertezas pairava sobre ela. O que realmente significava aquele encontro com o garoto? O que ele mudaria para ela e suas amigas? A luz da lua filtrava-se pelas cortinas, e em meio à escuridão, Maria se pegou refletindo sobre cada passo dado até ali. Na escola, no dia seguinte, a atmosfera era diferente. As conversas sobre o evento do dia anterior invadiam cada canto. As meninas estavam animadas, falavam sobre a apresentação em grupo e sobre como poderiam moldar suas histórias em algo poderoso. Maria sentia a empolgação delas, mas ao mesmo tempo uma ansiedade crescente a acompanhava. Ela sabia que precisava conduzir essa nova fase com responsabilidade. Durante o intervalo, Maria se reuniu com suas amigas. Elas estavam todas ansiosas para começar os ensaios, mas Maria hesitou. E se nossa mensagem não for forte o suficiente? Questionou, a voz muito mais baixa do que pretendia. As meninas a olharam, curiosas. Mas Maria, não é sobre perfeição, é sobre sinceridade, disse Clara, sua melhor amiga, com um brilho nos olhos. As pessoas precisam ver nossa verdade, vamos ser autênticas. A afirmação de Clara tocou Maria de uma forma que ela não esperava. Era isso que ela queria transmitir, não apenas a força que surgiu da dor, mas a vulnerabilidade que vinha com ela. De repente, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Que tal compartilhar experiências reais, nas quais a dor esteve presente, mas também a superação? Elas decidiram que cada uma contaria uma história pessoal. As meninas começaram a compartilhar episódios que mostravam como enfrentaram desafios, bullying, rejeição, medos que quase as paralisaram. Cada relato era um pedaço de dor transformado em esperança. Maria ouviu atentamente, sentindo um mar de emoções aflorar dentro dela. A conexão estava se desenvolvendo, transformando sussurros em gritos de coragem. Naquele momento, a porta do auditório se abriu e o garoto entrou. Ele as observou com uma expressão mista de timidez e determinação. Maria travou um leve sorriso, mas ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança cruzou seu rosto. Ele se aproximou e se apresentou como parte da nova equipe de produção do evento. "Estão aqui para ajudar com o que vocês precisarem", disse ele, um misto de ansiedade e entusiasmo na voz. Um silêncio constrangedor pairou na sala. As meninas olhavam para Maria, esperando por uma reação. O estupor logo foi despachado por Clara. "Acho que a gente pode começar com um vídeo que conte cada uma das nossas histórias. O que você acha, Maria?" O coração de Maria acelerou. A ideia era fantástica, porém assustadora. Como falar abertamente de suas fraquezas para todos? Uma parte dela queria recuar, mas outra parte, aquela que tinha se fortalecido, queria abraçar essa oportunidade. O passado, que antes parecia um peso, agora poderia se transformar em um pilar de força. "Sim, vamos fazer isso", respondeu Maria, com mais determinação do que esperava. Assim, as conversas se intensificaram e a energia no ar se tornava ainda mais palpável. Enquanto o grupo começava a esboçar um plano, Maria se viu pensando em um último detalhe que poderia dar um novo rumo à apresentação. O que mais elas poderiam revelar para tocar o coração de quem assistisse? As ideias fervilhavam, mas a ansiedade na mesa se transformava em algo maior,
um misto de expectativa e medo. Maria sabia que lidar com suas emoções era apenas o começo. O que mais ela estava pronta para descobrir sobre si mesma e sobre a força que carregava? E assim, no fundo de sua mente, uma pergunta ressoava. E se a verdade delas não fosse apenas um relato, mas algo que pudesse mudar vidas? O que aconteceria quando a luz da verdade finalmente iluminasse suas histórias? Quando o sol se pôs, colorindo o céu em tons quentes, Maria sentiu um frio na barriga. Aquela era a primeira vez que elas iriam ensaiar as histórias juntas, e a expectativa pesava como uma âncora. O auditório estava vazio, exceto por elas e pela equipe de produção que acompanhava. O garoto, agora um pouco mais à vontade, estava ajustando as luzes. Ele tinha um jeito especial que fazia com que todos se sentissem à vontade, mas Maria não conseguia deixar de se sentir nervosa. Acho que deveríamos começar com minha história, sugeriu Clara. As outras concordaram com entusiasmo. Clara respirou fundo e começou a falar. Ela contou sobre um dia em que, após mais uma rodada de bullying, decidiu que era hora de se impor. Era uma lembrança crua e todos podiam sentir a dor em sua voz. Maria observava, admirada. Cada palavra que saía da boca da amiga era um grito de coragem que ecoava no auditório. Quando Clara terminou, houve um silêncio reverente. As meninas se entreolharam e Maria sentiu uma onda de inspiração. Se Clara havia sido tão corajosa, ela também poderia ser. Eu posso ir agora, Maria se atreveu, com a voz trêmula. As meninas logo deram espaço e a atenção se voltou para ela. Um calor subiu pelo seu rosto, mas ela respirou fundo. Não sou boa em contar histórias, mas... Começou, a voz embargada. Uma vez eu deixei de ir a uma festa porque tinha medo do que poderiam pensar de mim. Enquanto as palavras fluíam, Maria se despia de seu medo. Ela falou sobre as inseguranças, como o olhar crítico dos outros a afetava, e como aquele momento a fez perceber que tinha que se amar antes de esperar amor dos outros. As notícias de sua vulnerabilidade foram recebidas com sorrisos solidários. Os olhos de Clara estavam radiantes, cheios de orgulho. Quando Maria terminou, uma onda de aplausos ecoou pelo auditório, e ela sentiu seu coração disparar com a mistura de alívio e euforia. Era como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Esse foi o primeiro passo, vamos mais longe, disse Clara, o olhar cheio de determinação. As meninas, uma após a outra, compartilharam suas histórias. Cada relato trazia um pouco da dor, mas também da superação. As experiências, que por um momento pareciam individuais, agora se entrelaçavam, formando um tecido poderoso de apoio e compreensão. Maria percebeu naquele momento que suas histórias não apenas a uniam às suas amigas, mas poderiam tocar quem estivesse assistindo. Um horizonte de possibilidades se abria diante delas. Contudo, havia algo ainda latente no ar, uma energia que fazia o ambiente vibrar. O grupo se organizou, mas havia um detalhe que não saía da mente de Maria. E se contássemos sobre algo inesperado que nos transformou? Alguma experiência que realmente nos fez mudar? Ela lançou a ideia para o grupo, que logo começou a debater flashes de memórias, momentos que as marcaram de forma profunda. Enquanto discutiam, as risadas se alternavam com lágrimas, lembranças de férias que quase não aconteceram, desafios superados e as lições que aprenderam a duras penas. Quando foi a vez do garoto se juntar à conversa, todos prenderam a respiração. Ele parecia hesitante, mas, ao abrir a boca, sua voz revelava uma fragilidade surpreendente. Uma vez, eu também me senti deslocado e... Antes que ele pudesse terminar, o alarme do celular de uma das meninas disparou, quebrando o clima íntimo que estava se formando. Elas trocaram olhares confusos, mas a curiosidade de saber o que o garoto tinha a dizer ficou no ar. Parece que as coisas estão só começando, disse Maria, com um brilho nos olhos. A emoção pulsava forte dentro dela, a sensação de que estavam no caminho certo. Mas, naquele momento, uma esquisita inquietação surgiu no fundo de sua mente, como se uma nova camada de histórias estivesse pronta para ser revelada. O que ele ia compartilhar poderia mudar tudo novamente. E se,
A história dele fora a peça que falta no nosso quebra-cabeça? Pensou Maria, enquanto todos encaravam o garoto, prontos para ouvir o que ele tinha a dizer. O garoto olhou ao redor, sentindo o peso das expectativas em cima dele. Maria podia ver as hesitações que marcavam seu rosto, como se 1000 pensamentos passassem por sua mente de uma vez. O silêncio do auditório parecia gritar por sua história. Então, uma vez, eu estava em um acampamento, ele começou, a voz hesitante. Era um lugar lindo, mas eu me sentia tão isolado. Todo mundo parecia se divertir, e eu me sentia como um peixe fora d'água. Eles falavam e riam, e eu apenas observava, até que um grupo decidiu que seria engraçado me empurrar para o lago. O ambiente ficou pesado. Havia uma tensão palpável, mas ao mesmo tempo uma curiosidade crescente. O olhar de Maria se manteve fixo no garoto, que continuou. Na verdade, fiquei surpreso, não só pela humilhação, mas pela maneira como a água fria estava me despertando. No momento em que caí, percebi que não havia outra escolha a não ser nadar e voltar para a superfície. As palavras dele começaram a ressoar com profundidade. Agora, ele falava de um momento transformador. A lembrança do frio cortante se misturava ao calor de sua luta interna. Eu emergi e percebi que todo aquele medo que eu tinha de ser rejeitado não importava. O que realmente importava era a forma como eu me via. A água estava gelada, mas eu realmente me sentia vivo. E quando subi, todos estavam rindo, mas agora eu não me importava mais. Eu tinha enfrentado meu medo. Enquanto ele falava, Maria percebeu que seus olhos brilhavam com uma força nova. Ele havia superado um momento de dor com uma poderosa revelação. As palavras dele ecoaram como um hino de coragem. O auditório, antes silencioso, agora parecia acelerar seus batimentos, compartilhando a mesma emoção. Esse dia me ensinou a importância de me colocar à frente, de não deixar que o medo do que os outros pensam ditasse minhas ações. Então, abraça os desafios, mesmo que tenha que mergulhar de cabeça, sem pensar 2 vezes. O que importa é que eu estou vivo, finalizou ele quase ofegante, enquanto um murmúrio de aplausos começou a se espalhar pelo auditório. Maria sentiu um impulso avassalador dentro dela. Ele tinha entregado uma história real e poderosa, uma nova camada de coragem que unia e iluminava a todos naquele espaço. Clara e as outras estavam visivelmente emocionadas, compartilhando sorrisos de compreensão. "Uau!" exclamou Clara. "Isso foi incrível! Você se jogou no lago e acabou emergindo como um novo você." As palavras de Clara, embora cheias de leveza, traziam um peso de admiração sincera. Maria não só sentiu alegria pela coragem do garoto, mas também uma chama acesa em seu interior. Estava claro que todos ali estavam prontos para mais. A conversa fervilhava com novas ideias e sentimentos. Se ele pôde se libertar de algo tão intenso, nós também podemos, pensou Maria, enquanto o grupo se unia em torno do garoto, cada uma começando a compartilhar como aquela história tocava vidas de diferentes maneiras. A energia na sala parecia ter um propósito, um papel a desempenhar. "Vamos preparar tudo para a apresentação", sugeriu Clara, olhando para cada uma com um brilho intenso nos olhos. O nervosismo foi substituído por uma excitação palpável, enquanto todos se organizavam para colocar as histórias em movimento. Mas, enquanto Maria se perdia nos preparativos, uma pulga atrás da orelha persistia. Havia uma sombra no passado das amigas que elas tinham esquecido de encarar, um capítulo ainda não resolvido. O que mais permanecia escondido, esperando para ser iluminado? Naquele momento, também surgiu em sua mente uma pergunta que inquietava. A história de alguém, ainda não contada, não poderia mudar tudo mais uma vez? O clima no auditório estava elétrico, como se cada pessoa ali estivesse conectada por um fio invisível. As vozes de animação misturavam-se ao barulho dos papéis sendo preparados, mas dentro de Maria um turbilhão se formava. A história do garoto havia tocado algo profundo nela, uma lembrança adormecida que agora se agitava, pedindo para ser libertada. Enquanto todos se organizavam, ela se afastou um pouco. Precisava de um instante para respirar.
A luz suave que entrava pelas janelas refletia em seu coração, e a dúvida começou a se transformar em coragem. Eu também tenho uma história, pensou, um desejo crescente de compartilhar sua própria luta pulsando em seu peito. Maria começou a se lembrar do seu próprio lago, aquele lugar onde tinha enfrentado seus próprios medos. Era uma memória distante, mas nítida, a primeira vez que se apresentou em público após tantas inseguranças. Lembrava-se do frio na barriga, das mãos trêmulas. O olhar crítico dos outros pesava como chumbo. Ela se virou para o grupo, que estava agora reunido, mas parou. A conversa calorosa entre Clara, o garoto e as outras parecia longe. O que seria aquela atmosfera sem enfrentar suas próprias verdades? O que seria ficar ali, parada, enquanto subia em si uma chama de resistência que... Ei, pessoal! Interrompeu, forçando-se a falar em meio ao barulho. Todas as atenções se voltaram para ela e o coração disparou. Posso compartilhar algo também? Os rostos se iluminaram com a expectativa. Clara acenou com a cabeça, encorajando-a. Claro, sua história é tão importante quanto a dele. Maria se aproximou, as mãos suadas revelando seu nervosismo. Na verdade, eu também já passei por uma experiência parecida. Em um momento de minha vida, eu senti que estava sendo empurrada para esse lago gelado. E esse lago, acreditem, não era realmente água. Ela respirou fundo, as lembranças invadindo sua mente. Era um medo do fracasso, o pavor de não ser aceita. Quando finalmente decidi subir ao palco na minha primeira apresentação, eu senti como se estivesse prestes a cair em uma imensidão gelada. E eu realmente caí, mas, assim como ele, eu também emergi. Uma onda de empatia tomou conta do espaço. O ambiente reverberava com a vulnerabilidade de sua história. Eu estava tão nervosa, tão paralisada por dentro, mas quando eu olhei para a plateia e vi aqueles rostos, eu percebi que não estava sozinha. E, assim como a água me despertou, a aceitação de todos ali me fez ver que o medo não precisa me definir. Os olhos de Clara estavam brilhando e as outras meninas escutavam atentamente, como se cada palavra de Maria estivesse desvendando um novo entendimento. Quando deixei de lado o que os outros poderiam pensar, eu realmente me libertei. E agora sinto que tenho um papel no que estamos fazendo aqui. E o que estamos fazendo é incrível. A sala estava em um silêncio pesado, mas carregado de emoção. O peso das emoções não ditava só suas palavras, mas também reforçava sua força e a conexão com cada pessoa ali. Aquele momento não era apenas sobre sua história, era sobre todas as histórias, sobre a coragem de se levantar, de mergulhar e emergir. Então, vamos juntos nos lançar, vamos enfrentar nossos medos e mostrar quem realmente somos. Temos tantas vozes para compartilhar. Maria finalizou, e uma onda de aplausos a acolheu, esta vez como um coro de apoio. Mas quando as palmas cessaram, a pulsação da sala parecia mudar novamente. Algo estava por vir, uma nova história, uma nova revelação que não havia sido mencionada. O grupo olhou surpreso quando Clara, com um brilho diferente nos olhos, se levantou lentamente, parecendo prestar atenção a algo que todos não haviam percebido. Eu também tenho que contar algo, algo sobre o nosso passado, algo que talvez você não saiba, Maria. A tensão se elevou novamente, como uma onda prestes a quebrar. O que Clara tinha para dizer poderia mudar tudo. O olhar de Maria encontrou os olhos de Clara, um misto de curiosidade e apreensão tomando conta dela. O silêncio que tomou conta do auditório parecia engrossar o ar ao seu redor. O que seria tão importante para Clara? O que poderia estar escondido sobre essa fachada de leveza e alegria? Maria, Clara começou, Antes de tudo, eu quero que você saiba que sou muito grata por você ter falado. Sua coragem me inspirou. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando reunir forças. Mas sobre o que quero compartilhar, isso tem a ver com o dia em que você se apresentou pela primeira vez. Lembra daquela apresentação, quando você ficou tão nervosa? Maria acenou lentamente, lembrando do tremor nas pernas, da voz quase falhando. Como posso esquecer? Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Pois é,
Naquela mesma semana, algo muito inesperado aconteceu comigo. Clara continuou, fitando o chão por um instante antes de voltar o olhar para Maria. Eu fui ao lago, o mesmo lago onde você sentiu tanto medo, mas que se transformou em coragem. Para mim, aquele lugar significava uma chance de escapar, uma possibilidade de silenciosamente fugir das minhas inseguranças, e eu realmente me deixei levar pela correnteza. Os olhos de Maria se alargaram. Mas, Clara, você não fez isso. Você não tentou se jogar, certo? Eu não me joguei, mas quase deixei que a água me levasse. Eu me afundei nas minhas próprias dúvidas. Sentindo aquele frio cortante, eu só conseguia pensar em me afogar nas expectativas que sempre carreguei. Clara reuniu mais coragem para continuar. Foi numa fração de segundo, quando o medo se tornou paralisante, que eu lembrei de você. Lembrei do seu rosto, lembrei da sua força. E, naquele momento, algo me puxou de volta para a superfície. Eu percebi que não queria ser controlada pelo meu medo. O grupo estava completamente imerso na história. O entrelaçar de vidas, a força das experiências compartilhadas, trazia um peso especial. As revelações pareciam formar um laço inquebrável entre eles. Depois disso, eu prometi a mim mesma que não iria mais deixar que inseguranças me dominassem. Clara prosseguiu emocionada. Mas eu não contaria isso a ninguém. Nunca me senti no direito de dividir. Até agora. Com você. Eu não fazia ideia, Clara, Maria sussurrou, sentindo uma nova força pulsar dentro dela. Você também encontrou coragem naquele momento crítico. Você também emergiu. Clara assentiu, um sorriso brotando em seus lábios. Esse momento de desabafo parecia ter criado uma onda de compreensão entre elas. Era como se uma corrente invisível de força atravessasse o grupo. Cada pessoa reconhecendo neste diálogo a luta comum que todos enfrentavam. E, se essa força pode nos unir, o que mais podemos realizar juntas? O que mais podemos descobrir em nós mesmas? Clara questionou, olhando para o grupo. Porque eu acho que temos muito potencial, ainda não explorado. E esse é apenas o começo. A sala estava em ebulição. Muitas vozes de levantaram, cada uma querendo compartilhar suas experiências, seus medos, suas superações. O calor humano começaram a florescer, misturado com risos nervosos e olhares cúmplices. Mas, assim que a conversa se intensificava, um forte golpe na porta interrompeu a expectativa. Um homem de cara séria entrou, sua presença dominou todo o espaço. Desculpem, mas preciso falar com todas vocês imediatamente. Sobre o projeto e algo que vai impactar cada uma de vocês. O sorriso que antes iluminava o auditório resplandeceu de tensão. O que ele tinha para dizer pulou à frente de tudo que já havia sido compartilhado. Maria sentiu um frio na barriga, não pelo medo, mas pela expectativa do desconhecido. Qual seria a revelação? A sala parou, os olhares se cruzaram e a incerteza pairava no ar, criando um novo enigma que pairava sobre cada um deles. A história estava prestes a mudar outra vez. O que mais poderiam descobrir, não apenas sobre si, mas sobre seus destinos juntos? O homem se apresentou como um coordenador de um programa local de empoderamento juvenil, que buscava unir esforços para transformar histórias de superação em realidades. Sua voz era firme, mas gentil, e ao falar parecia cativar todos os presentes. Vocês têm algo muito especial nas mãos. Através das histórias que compartilharam, percebi que há uma oportunidade única para levar esse movimento adiante. Estou aqui para oferecer apoio e recursos para que possam criar uma série de workshops e apresentações. Uma chance de expandir a voz de vocês e inspirar meninas em toda a cidade e além. Os olhos de Maria brilharam. O que antes parecia uma simples ideia entre amigas, agora tinha a chance de se tornar uma realidade maior, um projeto que poderia reverberar e acolher ainda mais histórias. Ela sentiu um calor crescente no peito. Vocês não estão sozinhas. Muitas meninas precisam ouvir essas verdades, suas experiências e aprender que não precisam enfrentar seus desafios sozinhas.
O coordenador fez uma pausa, observando as reações de cada uma. Juntas, vocês podem criar algo muito poderoso. A sala estava em um frenesi de excitação e nervosismo. Clara e as outras meninas começaram a fazer perguntas, a levantar ideias e a planejar o que poderiam fazer juntas. Aquilo se transformou em um sonho coletivo. Maria percebeu que, finalmente, seu desejo de ajudar a dar voz a outras meninas estava prestes a se concretizar. Com o apoio do coordenador, elas começaram a estruturar o projeto. Seriam oficinas sobre autoconfiança, empoderamento e a importância de compartilhar suas histórias. Cada uma poderia liderar uma sessão, contando suas vivências e o que aprenderam ao longo dos desafios. Era uma clara oportunidade de mostrar que vulnerabilidade não era fraqueza, mas uma ponte para força e conexão. Nos dias seguintes, o grupo trabalhou arduamente. Maria se tornou uma líder natural, guiando as meninas e ajudando a moldar o que antes era uma ideia abstrata em um projeto concreto. Elas se reuniam em tardes ensolaradas, compartilhando risadas e lágrimas, enquanto refinavam seus relatos. Cada encontro trazia novas revelações e fortalecia laços. O que era um grupo de amigas se transformou em uma irmandade de apoiadoras. Na noite da primeira apresentação pública, a ansiedade tomou conta de Maria. Quando subiu ao palco, sentiu um misto de nervosismo e empolgação. As luzes brilhantes a ofuscavam um pouco, mas quando viu o público, mães, filhas e moradoras da comunidade, tudo se acalmou dentro dela. Hoje, temos a oportunidade de mostrar que juntas somos mais fortes. Maria começou, sua voz ecoando pelo auditório. Cada uma de nós carrega uma história que merece ser contada e ouvida. Um lago gelado pode ser aterrorizante, mas sempre que mergulhamos e emergimos, mesmo que tremendo, fazemos isso mais fortes. As meninas, uma a uma, contaram suas histórias. Clara falou sobre sua luta, o medo que a manteve presa e como a força de Maria a fez voltar à superfície. O garoto também compartilhou seu relato, agora alçando vozes de arrependimento e gratidão por ter encontrado ali, à sua volta, um apoio necessário. As palmas estavam constantes e a atmosfera pulsava com esperança. O projeto delas cresceu, conquistando a comunidade. E assim, como um eco, Maria e suas amigas começaram a ver mudanças que iam além do que poderiam ter sonhado. Elas não apenas inspiraram outras meninas, mas também fortaleceram sua própria autoestima e amizade. No final da noite, enquanto os aplausos ainda soavam, Maria olhou para suas amigas. Elas estavam lindas, radiantes e preenchidas por um senso de propósito que até pouco tempo atrás parecia tão distante. Elas haviam se libertado do medo, não só para si mesmas, mas para todas que carregavam mágoas e inseguranças. Sorrindo, Maria respirou fundo. A mudança era real. E naqueles dias, seu coração pulsava com a certeza de que a verdadeira força estava em enfrentar o passado e usar cada experiência como um trampolim para ajudar o próximo. A alegria estava estampada em seus rostos, e Maria soube que aquele era apenas o começo. Com a força do grupo, elas iriam derrubar barreiras e transformar suas histórias em verdadeiros faróis de inspiração e resiliência. O futuro agora estava nas mãos delas. A jornada que havia começado em um lago gelado tinha se transformado em um oceano de possibilidades. Maria finalmente compreendeu. Não se tratava apenas de emergir de suas dificuldades, mas de se tornar uma força motriz para a mudança. Elas estavam apenas começando a escrever um novo capítulo, e a história era delas. Agora, se você se inspirou com essa história emocionante e quer acompanhar mais histórias que tocam o coração, você precisa se inscrever agora no canal. Não fique de fora. Esqueça o medo e ajude a alimentar o algoritmo deixando seu like. É agora ou nunca. Comente suas emoções, suas teorias sobre a história e, quem sabe, sua história inspiradora também. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam dessa energia positiva. Vamos juntos fazer a mudança acontecer.